Olá pessoal, bom dia a todos e todas, aqui é o André Chataloff, estamos no programa Projeto de Vida. O programa Projetos de Vida, ele é patrocinado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Estamos sempre todos os sábados aqui com vocês, das 10 às 11 horas da manhã. A APEX, a Associação Internacional da Programação Existencial, ela tem como objetivo de estudar o projeto de vida. Ela parte de alguns princípios. Quais são princípios? Que primeiro, eu, você, nós não vivemos só uma única vida humana. Nós temos uma série de existências, aonde que nós passamos por um ciclo de idas e vindas, né? Ou seja, nós estamos agora como nesse corpo de carne e ossos, mas nós não somos isso. A Conscienciologia ela admite que nós temos 4 veículos de manifestação quando estamos nessa vida humana. Esse corpo biológico tem um corpo energético, tem um corpo emocional e um corpo mental. A partir então dessa conexão, nós conseguimos manifestar a nossa consciência aqui nessa condição. Só que a gente manifesta a distância nesse veículo, dando a impressão, inclusive, que somos o veículo. Mas não, nós estamos interagindo sobre ele, nós estamos manipulando, nós estamos, de alguma maneira, ligados a ele e vamos romper essa ligação quando passarmos pela morte biológica. Então nós deixamos essa ligação, mas continuamos existindo em corpos e manifestando em corpos mais sutis. Passamos por um período entre uma vida e a outra, mantendo alguns mais lucidez, outros menos lucidez, e quando nós mantemos essa condição de lucidez, o que permite? Permite que a gente faça um planejamento da próxima vida. Quando madura, quando consciente, nós temos essa oportunidade de planejar. Planejar qual será o nosso país, a língua, quem serão nossos pais, planejar quais serão as nossas metas evolutivas, o que vai nortear a nossa vida. Ela serve para quê? Para quem? Vai atender quem? Então, todo esse escopo, ele faz parte desse projeto de vida. Agora, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, falando, aqui com uma pergunta do dia. A pergunta do dia que nós vamos falar, basicamente, é o seguinte: do ponto de vista da programação existencial, você sabe fazer a autogestão? E isso é importante para quê? Então, vamos jogar essa pergunta e, no final, vamos responder. Ou seja, pense no decorrer do programa, inclusive o tema é sobre autogestão existencial, e vamos ver se a gente consegue ter respondido. No primeiro bloco, nós trazemos sempre o Caio Polizel. O Caio Polizel ele traz uma dica falando sobre autogestão, no momento autogestão. Vamos a essa dica e já retornamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre simetria. Mas aqui vamos falar um pouco mais aprofundado na simetria aplicada à vida. Você sabe o que isso significa? Então vamos conhecer um pouco sobre o tema. Em resumo, a palavra simetria ela pode ser entendida como a característica ou a propriedade cujo conceito fundamenta a identificação de padrões, de semelhanças ou correspondências entre situações e fenômenos, além de estar associado à estética, ao equilíbrio, à harmonia. Mas como funciona a simetria aplicada à vida? Bem, este conteúdo ele provém do verbete que eu escrevi, chamado simetria proexológica. E a simetria proexológica é a harmonia, a conformidade ou coerência entre os conteúdos que foram definidos lá no curso intermissivo e a aplicabilidade aqui na dimensão intrafísica, objetivando cumprir as cláusulas pétreas da programação existencial, da Proexis, e alcançar o completismo existencial. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, tomando contato com estas temáticas, farei uma tradução simples do que é a simetria proexológica. É a simetria dos propósitos de vida, ou seja, a harmonia, a conformidade ou a coerência entre aquilo que você definiu antes de renascer com o que você faz no dia a dia, no seu cotidiano.
Com qual objetivo? De cumprir aquilo que você planejou e para ser exitoso, alcançar e completar todo este planejado no seu dia a dia. Como sinônimo, a simetria proexológica pode ser entendido como a harmonia da programação de vida, a coerência da proexis, a coerência entre o que foi planejado e aquilo que você vem executando, a sua consecução da programação existencial. Poderíamos, inclusive, associar a simetria proexológica como essa coerência das ações do seu cotidiano, da sua proexis. A conformidade da assistência daquilo que você realiza com aquilo que você planejou. A lealdade àquilo que foi acordado antes deste momento intrafísico, lá na pré-ressomática. As rememorações preciosas lá do curso intermissivo. E, por que não, a análise dos retrohábitos pessoais a partir do olhar da seriexologia. Observar os seus hábitos, ou melhor, os hábitos que provêm lá do passado, de acordo com as suas séries existenciais. Mas pensando em simetria da proexis, poderíamos utilizar o tema da caracteriologia do verbete, e que traz 8 componentes auxiliares ao resgate daquilo que você planejou, das suas cláusulas pétreas, por que não, que foram discutidas no curso intermissivo, planejadas no curso intermissivo, e que estão voltadas ao dia a dia, à consecução da sua programação existencial. Vamos pensar no primeiro deles, que é a identificação dos traços pessoais, que é efetuar o levantamento dos seus trafores, as suas potencialidades, dos seus trafares, as suas fragilidades e, por que não, dos seus trafais, os traços que lhe faltam para um bom desempenho. Por que não aprofundar no segundo componente os talentos? Vamos um pouco mais fundo nos trafores, vamos depurar os talentos, identificando o alto potencial integrado. Integrado a quê? Ao máximo desempenho na consecução da sua programação existencial. Esse é o grande objetivo. O terceiro componente são os aportes. Efetuar um levantamento claro daquilo que você recebeu e que constitui uma ferramenta útil, fundamental. É um aprendizado e tudo isso traz condições favoráveis ao bom desempenho da sua programação de vida. Por que não mapear as suas retribuições pessoais, aquilo que você recebeu e o que você já deu de retorno? As automotivações é o quinto componente. Identificar a disposição pessoal continuada para viver com autoconfiança, com otimismo, com bom humor. E isso tudo é capaz de lhe conduzir ao completismo existencial. Ampliar a automotivação pode facilitar muito na simetria do planejado com o que você está desenvolvendo, o que você precisa fazer. As ideias inatas, por que não? Como mais um componente, aquele que é conhecimento disponível e que você traz do seu passado, ninguém lhe ensinou e você já tem aquilo como ideia principal. As prioridades evolutivas, o que é prioritário, a consecução da sua vida e, por que não, por fim, o oitavo componente, a identidade interassistencial. Identificar o que é a sua prioridade interassistencial, o seu papel, a sua autoidentidade. É isso, pessoal. O que você acha de avaliar quão simétrico está aquilo que você planejou com o que você vem executando? Veja se isso tudo faz sentido para você. Boas reflexões. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Agora voltamos, né? Vocês assistiram aí o Momento Autogestão do Caio Polizel. Gostaram deste momento? É bem importante, né? Nós vamos, inclusive, hoje, temos aqui uma entrevista. A entrevista, nós temos aqui 3 personalidades. Eles são a Isolete, né? O Fabiano e o Roberto. Todos eles vão falar um tema muito importante que é autogestão existencial com relação à programação. O projeto de vida, programação existencial, projeto de vida. Vamos para um rápido intervalo comercial. Fique aí. Daqui a pouco retornamos com essa entrevista. Até mais. Bem, pessoal, estamos aqui para quem está ligando e sintonizando neste momento da rádio. Estamos falando aqui diretamente da RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, 1320 AM,
também colocando essa informação via internet, através do Facebook, onde você pode colocar suas perguntas e a gente tenta respondê-las. Interaja com a gente. Se você quer saber mais, é só acessar desde a própria RCI no Facebook ou a Apex pelo Facebook e ter acesso aos vídeos, a gravações anteriores do programa. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a autogestão existencial. A autogestão existencial e o projeto de vida. Nós falaremos com a Isolete, o Fabiano e o Roberto. Tudo bem, gente? Como que vão vocês? Olá, André, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Bom dia, satisfação, privilégio estarmos participando desse programa. Tudo bem. Muito bem, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentá-los aí para o público, né? Então, começando, né, as damas primeiro, vamos falar ali com a Isolete. A Isolete, ela é graduada em Administração de Empresas pela UFMSM, então é a Universidade Federal de Santa Maria, especialista em marketing na ESPM, que é justamente a Escola Superior de Propaganda em Marketing, né? Onde também fez MBA em Gestão Empresarial na Getúlio Vargas. Ela é natural de Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul. Hoje reside em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Conheceu a Consulologia em 2005. Voluntária desde 2007 na Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, e é docente desde 2008. Agora vamos apresentar o Fabiano. O Fabiano Moreira, ele é graduado em Gestão de Organizações do Terceiro Setor pelo Centro Universitário Sesumar, na Unicesumar. Graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e reside em Viamão, no Rio Grande do Sul. Conheceu a Consulologia em 1998, voluntário desde 2006, atuante então na Apex. Desde 2008, docente desde 2007. E temos também o professor Roberto Blanco, o Roberto Melo, ele ele fez arquivologia na UFMS, administração pela FAPAS, que é a Faculdade Palotina, e fez MBA em administração. Natural também de Porto Alegre, reside em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Conheceu a Consulologia em 2009, voluntário desde 2011. Atua também, além da Apex, na Consecutivos, que é uma instituição que estuda as vidas sucessivas, as retrovidas, as vidas passadas, né? E nas duas instituições está atuando desde 2016. Então vocês veem, gente, que é uma equipe aí fora de série, e eles vieram para falar sobre autogestão existencial. Tem um curso, né, que a Apex vai fazer, eles serão os professores desse curso, e nada melhor do que os próprios professores para estar explicando para a gente o que é e como fazer. Então vou iniciar já uma primeira pergunta. Então, o que é importante fazer para ter uma boa gestão de vida? Vamos começar então com essa pergunta, né? O primeiro passo, gente, que é importante é conhecer a si mesmo. Ou seja, conhecer os seus interesses, os seus talentos, os seus pontos fortes, aquilo que está a melhorar. Ter o autoconhecimento, como que a consciência, como que cada um funciona. Temperamento é um outro item muito importante, quais são as motivações e aquelas reflexões principais. O que me motiva nessa existência? O que será que eu vim a fazer nessa vida? Como eu estou performando para isso? Então, esse olhar interno, esse olhar para si
ele é fundamental para delinear uma autogestão. Depois é conhecer o ambiente. Onde que estou inserido? Qual é a cidade? Qual é a família? Qual é o país? Por que eu estou nessa mesologia que nós chamamos? Como que ela funciona? A gente percebe que em cidades, pessoas e organizações que são mais abertas, outras são mais fechadas, um holopensene mais pacifista, um holopensene, às vezes, mais belicista, mais competitivo. Entender onde que está inserido e também o relacionamento da pessoa com esse ambiente. Porque é muito comum, às vezes, a gente se depara com as pessoas nos falando, olha, eu, às vezes, no trabalho, eu acabo sendo muito competitivo, muito exigente, eu não levo a harmonia, pelo contrário. Só que no voluntariado, não. No voluntariado eu trabalho energia, eu consigo ser mais assistencial. Por que será? Então, olhem como é interessante conhecer a si mesmo, o ambiente e as relações para que possa fazer uma autogestão. Né? Essa autogestão da vida, porque a vida humana ela é um todo. Então, a gente tem várias áreas da vida para se trabalhar, né? Desde as finanças, da área pessoal, da área do familiar, e a autogestão ela conduz isso. E uma outra dica aqui para uma boa autogestão é aquela situação de evitar excesso de responsabilidades. Às vezes a pessoa acumula um cargo executivo em uma empresa, aí assume um cargo executivo no voluntariado, aí já é síndico, fora as responsabilidades que ela tem no seu grupo familiar, como pai, como às vezes irmão, né, esposo. Outra questão é a conduta perduária, né? Então a autogestão envolve recursos que a pessoa tem para se gerenciar. E às vezes ela acaba esbanjando tempo, esbanjando dinheiro. Então, dispersão consciencial é um outro ponto também que afeta muito a boa gestão. Então, esses alguns itens, né, que são importantes para a boa gestão da vida. Muito bom. Assim, só lembrando, né, que você usou algumas palavras, aí, por exemplo, holopensene. Na verdade, o holopensene tem a ver com a somatória dos pensamentos, sentimentos e energias. É a informação, né, que está no ambiente, na sociedade, né, que acaba virando, às vezes, um rolo compressor nas nossas decisões, não é isso? E só para a gente ir também aprofundando, né, eu sei que os outros professores estão aí também, vocês têm alguma coisa a complementar no que a Isolete abordou? Roberto, Fabiano? A gente está justamente vendo sobre a importância de fazer uma boa gestão. Então, nós temos uma necessidade, né, premente de evolução, né? Esse é o grande desafio que nós temos, segundo tudo que nós já estudamos na Conscienciologia. Então, planejar a vida para realizar essa gestão, se for planejado antes da reforma nessa vida humana, nada melhor que ajustar, né, que gerir essa vida aproveitando essas ferramentas disponíveis, que já existem, né, que estão adequadas à nossa realidade pessoal. Aí que entra a autogestão existencial. O interessante também observado na questão da autogestão, pessoal, é que o planejamento existencial, ele é digamos, um passo a passo. A consciência precisa saber quem ela é, né, onde ela está e para onde ela vai. E a autogestão é o que vai responder, né, uma série de questões todas que vão ocorrer no decorrer da vida, né, para que a pessoa tenha condições de poder dizer, olha, o que eu quero para a minha vida? A programação existencial, nesse ponto, se nós considerarmos a autogestão relativamente, diretamente relacionada à questão da programação existencial, ela é imprescindível, porque a consciência consegue, de modo, trabalhando com todos esses dados, planejando e tudo mais, ela consegue gerir e coordenar uma série de recursos pessoais. Então, esses talentos, esses interesses, esses atributos mentais, todos esses dados que serão coletados e que são trazidos, né, durante a autopesquisa e relacionados diretamente à autogestão, eles serão necessários. Eles são necessários exatamente nesse ponto da vida. Agora, gente, se alguém aparecer para vocês
né? Tenho dificuldade para definir metas. Qual que seria a dica que vocês dariam? Bem, gente, isso é uma questão bem interessante, né? Porque metas e objetivos são coisas que, na maior parte das vezes, e principalmente na literatura, elas são sinônimos, na realidade não são, tá? Isso é uma avaliação que é muito importante, essa relação, né? Essa questão que, primeiramente, a gente precisa traçar objetivos, né? Que é o principal ponto, né? E depois metas, é que a gente tem que ter bem em mente o que quer dizer, qual é essa diferença entre objetivos e metas. Tu comentaste, André, que traçar diretamente metas. Nessa pergunta é uma pergunta interessante. A pessoa tem dificuldade em definir metas, tá? Mas o principal ponto que ela tem que observar é quais são os objetivos. Objetivos são o primeiro ponto antes de começarmos a traçar as metas. Isso é interessante porque todas essas linhas teóricas definem o objetivo como sendo sinônimo de metas, tá? Elas imiscuam muito a ideia. Os objetivos pessoais, eles são alvos ou as pretensões básicas que a pessoa pretende alcançar no decorrer da sua vida, tá? São esses objetivos que vão definir onde a pessoa quer chegar. Já as metas, elas são itens mais bem específicos, são elas que contêm esses dados quantitativos, e eles têm prazos determinados. Por exemplo, digamos que tenha uma pessoa que ela queira, por exemplo, passar no vestibular, certo? O objetivo dela é passar no vestibular. Mas e quais seriam as metas? As metas seriam quantas horas ela vai precisar se dedicar a determinada matéria, qual matéria possui mais peso, essa coordenação toda, entendeu? Desses objetivos quantitativos e os prazos determinados é que vão traçar ou vão fazer a pessoa chegar a um determinado ponto. Então, a dica seria, em primeiro lugar, certo? Traçar os seus objetivos pessoais, tá? E depois a pessoa vai colocar as metas, vai quantificar as metas, o quanto precisa de dedicação a cada um dos itens. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa situação, vamos imaginar um alvo, tá? O alvo é o objetivo, tá? O ponto central é a meta. Tem um ditado popular que costuma se dizer acertar na mosca, quando a pessoa acerta exatamente o ponto central do alvo. Então, o alvo em si, o objetivo. A meta é aquele ponto específico onde a pessoa vai acertar. Eu queria saber de vocês, né, por exemplo, poderiam falar da autogestão neste momento de pandemia, por exemplo? O que isso afeta? Então, a pandemia, ela é um momento em que ela mudou significativamente as nossas rotinas, né? Toda a nossa forma de viver, e a gente vê aí o novo normal. Isso mexeu muito com o lado emocional das pessoas. E isso afeta também o quê? A tomada de decisão, as gestões, a autogestão. No momento que a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa, para a autogestão, ter a racionalidade como preponderante. Muitas vezes, no emocional, o que acontece? A pessoa fica fragilizada. Então, veja bem, na pandemia, muitas pessoas dessomaram, né, morreram, perderam seus familiares, perderam funcionários, alguns perderam emprego. Liga a TV ou o meio de comunicação, essa notícia de crise econômica advinda da pandemia, isso tudo mexeu muito com a questão emocional, com o psicológico das pessoas. Isso tem uma interferência direta na autogestão que envolve tomada de decisão, metas, objetivos. Vejam bem, o cenário de home office, por exemplo. Nós estamos muitas pessoas, no meu caso, há 1 ano e meio trabalhando em home office. Então, isso também, por outro lado, faz o quê? A conciliação das áreas da vida. Então, dentro do ambiente, que era um ambiente pessoal, virou também um ambiente profissional. E você delimitar isso na sua autogestão para que, de repente, o seu espaço, a sua área da vida de trabalho não acabe sendo super
super ampliada, digamos. E aí as outras áreas, em função disso, podem sofrer algum impacto. Então, esse é um outro ponto, né, que a gente pode observar. E olha que interessante a questão do aspecto das finanças, né? Muitas pessoas que não tinham uma reserva financeira, que não faziam uma autogestão adequada da sua vida financeira, no momento, de uma hora para outra, ela perdeu o emprego ou precisou algum elemento da família receber uma assistência maior para perder o seu emprego, como que fica, né? Pessoas que a gente teve contato, assim, nossa, ele precisou do emprego, só que ele tinha um aluguel para pagar, ele tinha a escola dos filhos para pagar. Isso tudo está dentro da autogestão. Então, o lado profissional, o lado familiar, que acabou sendo envolvido, né? E também a questão de cuidar das finanças. Por outro lado, a gente conhece algumas pessoas, né, no meu círculo aqui, que aproveitaram esse período da pandemia, de lockdown, jornadas reduzidas, continuaram com seu trabalho, mas com jornadas reduzidas, elas aproveitaram para dedicar a projetos pessoais, como, por exemplo, vou fazer aquele artigo que estava engavetado há tanto tempo. Então, vou fazer uma autogestão, vou definir uma meta, como o professor Fabiano falou, vou encaixar no cronograma, já que agora, devido à pandemia, eu tenho aqui uma jornada de trabalho reduzida. Então, algumas pessoas conseguiram usar esse período, que as demais áreas da vida estavam, de certa forma, equilibradas e não sofrendo tanto impacto, para produzir, para aumentar a sua produção evolutiva. Tive um conhecido que fez um MBA nesse período. Então, ele aproveitou para quê? Para capacitar-se, né, para quando houver a retomada, né, do mercado e essa situação toda se normalizar, ele poder se inserir, né, ou ampliar a sua atividade. Então, tudo isso tem relação, por quê? No momento em que a gente olha a consciência, nós, como pessoas, temos áreas da vida, nós temos que gerenciar o dia a dia. E esse dia a dia, ele é fortemente modificado, então tem esse impacto. Muito bem, gente. Então, nós vamos querer saber o seguinte. Do ponto de vista da multidimensionalidade que nós falamos, que nós temos aí diversos corpos, veículos de manifestação, né, da vida, na nossa existência, nós não temos só esse corpo biológico, né, que as pessoas acham que ele é plenamente nós, e que não existe um veículo imaterial, e a gente percebe que existem diversos veículos, 4 na realidade, contando com o veículo biológico, mas que nós somos muito mais do que um veículo, né? Nós somos a consciência que movimenta esses veículos. E a gente percebe o seguinte, essa multidimensionalidade, ela pode interferir na autogestão, mas vocês não vão responder agora. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Bom, estamos voltando agora, né? Você que está acompanhando a RCI, nós estamos num programa, né, que traz aqui 3 professores. Esses professores, eles vão aplicar um curso que é autogestão existencial e programação existencial, e que é justamente o projeto de vida. Então, eles estão falando sobre autogestão e respondendo perguntas aqui para nós. Eu sou André Chataloff e sempre, todos os sábados, entre 10 e as 11 horas da manhã, mantemos essa atividade aqui na RCI, que está sempre ao seu lado. Para quem quiser também acompanhar, pode, através das redes sociais, a Facebook, acompanhar tanto a live, né, ao vivo, nesse horário, e também assistir no YouTube, que nós temos ali em canais, tanto a RCI quanto a Apex, e você pode acompanhar essa entrevista na rádio depois. Bem, nós jogamos uma pergunta antes do intervalo, que seria a multidimensionalidade, ou seja, a gente percebe que cada veículo de manifestação ele está presente numa dimensão diferente, tanto que eles coexistem. Quando nós estamos se vendo e se tocando, na verdade nós estamos tocando corpos numa única dimensão, que é a dimensão, né, biológica, dimensão humana. Só que existem outras dimensões que acabam coexistindo com essa. E esse é um conceito que a Conscienciologia traz de multidimensionalidade. Mas não é só a Conscienciologia. Se você pegar a física, né, muita gente já fala hoje sobre as múltiplas dimensões. Então, pessoal, professores,
como que essa multidimensionalidade nos afeta? Então, Isolete, você tem alguma informação, o Roberto? Sim, podemos iniciar aqui. Quando nós estamos mais lúcidos, né, nós percebemos que somos influenciados pelo extrafísico. Então, olha só, a tomada de decisão. Muitas vezes a pessoa vai tomar uma decisão, a autogestão da sua vida. Ou ela se sente cansada, ela está irritada, ela sabe que ela está fora do seu padrão. Isso pode ser uma decorrência do extrafísico, né? Ela pode estar acoplada a alguma outra consciência, ela pode estar fazendo alguma interação com o extrafísico, e isso pode levar a uma tomada de decisão equivocada. Por outro lado, quantas vezes, e isso acho que é bem frequente para algumas pessoas que desenvolvem o parapsiquismo, e todos nós temos parapsiquismo, é uma questão de treinar, de desenvolver, você vai, por exemplo, adquirir uma casa, aquela questão vai comprar casa. Você entra no ambiente, você foi conhecer, e você instantaneamente você tem aquela informação. Às vezes pode ser uma informação na sua tela mental, às vezes pode ser as suas energias, né? Às vezes você tem um banho de energia, às vezes, puxa vida, esse é o local, é isso e tal. Então, o que a gente percebe? Que existe, nós estamos o tempo inteiro trocando informações com as outras dimensões. A questão é a nossa lucidez perante esse relacionamento. Então, o mais importante existe sim a multidimensionalidade, nós temos aí os amparadores, muitas vezes os nossos amparadores nos passando informações nas nossas tomadas de decisões, né? Olha, quantas vezes eu, particularmente, ou é um sonho, ou é uma inspiração, ou é alguém que chega de última hora com uma informação que você nem imaginava. Então, estar atento para essa multidimensionalidade que nós trocamos informações, isso é algo extremamente importante, por isso que a gente fala das parapercepções, a influência dessas parapercepções na autogestão. É uma ferramenta adicional para a gente conseguir ter uma boa autogestão e chegar ao cumprimento do nosso projeto de vida. Viu, Isolete? Só para a gente esclarecer ao público, né? Quando você chamou de consciex, a gente procura caracterizar principalmente dois estados, né, em que a personalidade pode estar, que é o estado de consciência intrafisicalizada, que somos nós, estamos aqui na matéria, num corpo biológico mais rústico, e esse corpo de carne e ossos, então, nos dá uma condição de estar nessa dimensão humana, mais densa, animal, né, densa. E a gente percebe que existe aquela consciência, aquela personalidade que não tem esse corpo mais humano, houve o falecimento, o desgaste desse corpo biológico, e ele está como uma consciência extrafísica, fora do físico, né? Então, por isso você chamou de consciex, que é consciência extrafísica. Mas, os professores, vocês também têm alguma consideração Fabiano, Roberto? Permite complementar o que a professora Isolete falou, apesar de nós estarmos imersos nesse mundo multidimensional, e nós sermos influenciados pelas consciências extrafísicas, como tu relatou, nós também as influenciamos. Então, esse curso nos auxilia, e a autogestão existencial nos auxilia a nós estarmos, como a Isolete falou, atentos e não esquecermos que é da nossa autorresponsabilidade, né? Nós temos que estar lúcidos e saber que nós também estamos atuando, e muitas vezes nós estivemos atuando de forma indevida, de forma não lúcida e coordenada, usando nossos recursos da melhor maneira. Nós também vamos estar causando um desamparo, causando um movimento que não é adequado para também essas demais consciências e que vai refletir também na nossa própria vida, né? Um aspecto também que o professor Roberto e a professora Maria Isolete comentaram é que nós estamos inscritos num mar de energias, né? Então é interessante a gente observar, existe um conceito na Conscienciologia chamado pensene, né? A pensenidade, que é a junção do pensamento, do sentimento e da energia. Esses três aspectos, eles funcionam da seguinte forma:
A consciência, ela, ao mesmo momento em que ela pensa alguma coisa, ela está emitindo uma energia, certo? E também, além disso, ela está movimentando todo o entorno. O que acontece, geralmente, é que as pessoas, ao invés de pensarem por si mesmas, elas estão sendo pensadas. Isso porque a multidimensionalidade ela é tão preponderante que, na maior parte das vezes, se a pessoa não tem ou não utiliza dos atributos mentais, como o discernimento, né, a associação de ideias, a sua própria inteligência, o seu juízo crítico ele é modificado em função exatamente dessa questão multidimensional. E ela é tão importante no planejamento, no caso, na autogestão existencial, que se a pessoa não se conhece, se a pessoa não tem na sua autopesquisa itens específicos em relação ao seu parapsiquismo, a pessoa acaba sendo simplesmente levada para um aspecto, talvez, do próprio planejamento, em que ela não deveria, ou pelo menos não poderia ser o seu ponto principal. É interessante a gente analisar que a pessoa precisa se conhecer, tá, para que ela saiba qual sua linha normal, digamos assim, em relação aos seus atributos mentais. Quanto ela tem, o que ela leva de discernimento, qual é o padrão dela de pensanidade, certo? Então, tudo isso são itens que a pessoa vai levar para a sua autopesquisa e vai trazer esses dados também da sua autopesquisa quando ela vai fazer um planejamento, nesse caso, a sua autogestão existencial. Ótimo, muito bom. Agora, gente, eu queria saber de vocês, sou desorganizado. O curso vai me ajudar, mas vocês não respondam agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno os professores Isolete, Fabiano e Roberto vão continuar com a gente respondendo sobre a autogestão existencial. Fique ligado. Pessoal, voltamos então aqui à questão, jogamos a pergunta no ar, sou desorganizado, o curso vai me ajudar, e aí? Então, vocês podem nos ajudar? Bom, a resposta a essa pergunta, pessoal, é excelente pergunta, é sim. Sim, o curso ele vai propiciar uma reflexão de como está a organização pessoal em relação, obviamente, a essas várias áreas da vida. O curso vai proporcionar para que a pessoa tenha noção de como é que ela trabalha as várias áreas da vida. E, dessa forma, o curso vai possibilitar para que a pessoa se autoanalise e verifique quais são os seus gargalos em relação à sua autogestão existencial. É interessante observar que a autogestão existencial ela é essa coordenação dos recursos pessoais, né? Sejam eles os talentos, os interesses, os atributos mentais que nós comentamos, as parapercepções, as bioenergias, a motivação, o tempo, o esforço e o dinheiro, além de também trabalhar essa questão das companhias intra- e extrafísica, dentre, obviamente, outros aspectos. Então, a resposta, nesse caso, é exatamente sim. Professores, a gente está chegando meio que nos minutos finais. Eu queria que vocês fizessem as suas últimas considerações. Eu gostaria de agradecer primeiro a nossa participação aqui, né, nesse programa, que eu acho de extrema relevância, né, para trazer ao público essa visão ampla da conscienciologia e falar que a autogestão ela está intimamente ligada com a questão da execução da PROEX, do projeto de vida. Então, olha só que interessante, que a gente vem para essa dimensão, né, a consciência, ela renasce e ela tem um projeto para ela executar. Então, ela precisa, e é extremamente importante, ela saber articular, trabalhar, organizar, planejar, executar todos os seus recursos disponíveis em todas as áreas da vida para conseguir cumprir o seu projeto de vida, né? Então, essa a consideração que eu tenho a fazer é extremamente importante a autogestão para que consigamos todos cumprir os seus projetos de vida. Sim. Roberto? A partir do momento, então, em que se tem metas definidas, que se sabe onde se quer chegar, com foco no cumprimento daqueles objetivos propostos, né, e definidos, com um mapeamento planejado, até mesmo com as renúncias daquilo que não é prioritário em nossa PROEX pessoal.
Essa trajetória centrada, organizada, estruturada, entre outros elementos que nós vamos considerar, que são trabalhados e desenvolvidos numa autogestão eficaz. E isso é o que nós oferecemos nesse curso que nós vamos oferecer pela Apex, que no dia 27 de junho e dia 4 de julho, aos domingos pela manhã. Ok. Obrigado. Fabiano? Bem, pessoal, é interessante e é importante nós colocarmos que o objetivo mais prioritário na programação existencial, ou nesse caso, né, na vida, é nós concluirmos com um grau de êxito a programação existencial. E a gente só consegue fazer isso de uma forma planejada. Isso porque ninguém ressoma, ninguém volta para esta vida com um manualzinho dizendo, olha, você vai ter que chegar a determinadas etapas, olha, seu objetivo vai ser esse e as suas metas serão essas. Então, devido a isso, é necessário que aquela pessoa que está vivenciando a sua programação existencial, ela tenha condição de, dessa forma planejada, em relação à sua própria autogestão, conciliar essas diversas áreas da vida por meio desta organização, ampliando a produtividade e o rendimento existencial, porque a programação existencial é o primeiro objetivo e o principal a ser concluído no decorrer da vida. Então, pessoal, para isso a gente convida vocês para o curso Autogestão Existencial, como o professor Roberto comentou, durante o decorrer dos dias 27 e o dia 4 de julho. Será um curso em 4 módulos, certo? As maiores informações, se vocês quiserem, vocês podem acessar diretamente o site da Apex, em www.apexinternacional.org, e nós também estamos à disposição de qualquer outra dúvida, e vocês serão todos bem-vindos no decorrer do curso. Professores, muito obrigado pela participação e vamos fazer mais debates aqui, trazer vocês em futuras oportunidades, que eu tenho certeza que vocês têm bastante assunto aí para contribuir com a gente, tá? Mas mesmo assim, obrigado. Agora vamos dar sequência ao Proexis do Mundo. Observem essa dica e nós já voltamos. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Ana Catarina, eu sou de Belo Horizonte e vou falar um pouquinho da minha história aqui no Proexis pelo Mundo. Parte da minha Proexis eu sei que é ligada à tecnologia. Eu mexo com computadores desde os 11 anos de idade. Só que na época do vestibular, em 91, eu fiz para Engenharia Química. E foi entre o vestibular e o início das aulas que eu conheci a projeciologia, na época IIP, e que foi muito interessante porque foi a possibilidade que eu tive de responder ou ter respostas sobre questionamentos em efeitos projetivos que eu não sabia que eram relacionados à projeção, e descobri que projeção consciente existe. Então eu fiz os cursos P1, P2, P3, P4 da época, e passei depois 6 meses fazendo minha autopesquisa, as experiências com várias técnicas, até ter um conjunto de experiências irrefutáveis em relação à projeção consciente. A partir daí virei voluntária, que estou aí até hoje no voluntariado. Só que no início foi o IIP, depois virou IIPC. Em 2012 eu saí do voluntariado, em 2014 eu voltei, só que pela Unicim, dentro do grupo da comissão, que a gente chama, né, de CIT, Comissão de Interassistência Tecnológica, e que hoje faço parte de uma coordenação dupla. E em 2014 eu acabei conhecendo a Apex, e se não me engano, em 2015 eu fiz o primeiro balanço existencial, em que foi um momento muito importante também na minha vida, em que eu comecei a ter maior conscientização da Proexis minha, não só relacionada à tecnologia, mas relacionada a empreendedorismo também. E eu fiz 3 balanços seguidos, porque eu precisava de resolver algumas questões particulares e fazer quase uma retomada ou uma evitação de desvio
de ProEx. Então, eu tive resultados muito importantes e uma conscientização muito importante. E a partir daí, eu entrei também no voluntariado dentro da Apex. Então, eu digo que a questão, para mim, da tecnologia, do empreendedorismo, do voluntariado, e eu digo também que tem alguns aspectos também importantes da docência e da própria questão da TENEPS como elementos para mim muito importantes na minha ProEx. É isso. Um abraço aí para todos. Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Pessoal, gostaram da dica do ProEx do Mundo? É muito interessante, né? Bem bacana, a gente está sempre vendo o que as pessoas andam realizando quanto à sua programação existencial, seu projeto de vida. Agora, só fechando, né, aquela pergunta que nós jogamos no ar lá no início, então, qual seria o papel, se você faz, né, se isso é importante, ter a autogestão no nosso dia a dia? A gente percebeu aí pelo debate, inclusive com os professores, que sim, né, que a autogestão é algo que a gente não escuta falar. Nós escutamos mais falando em gestão de empresas, gestão de negócios, mas pouco se fala sobre a pessoa fazer a gestão de si, da sua organização pessoal, das suas metas evolutivas, aonde ela quer chegar. Então, a dica que nós podemos aí reforçar, como os professores comentaram, é esse curso, né, que vai acontecer na Apex, né, da autogestão existencial, e que, com certeza, ela vai te propiciar diversas ferramentas para entender melhor como fazer desde a gestão financeira, a gestão da sua saúde, ou seja, diversas áreas da vida, né, em que não dá para você cuidar só de uma questão, uma variável. A pessoa cuida da saúde, mas não cuida das finanças. Cuida das finanças, mas não faz assistência. Então a gente tem que fazer tudo isso junto e saber levar para ter uma realização mais eficaz e eficiente da nossa vida humana. Tá bom? Então, agradecemos a participação de todos, os ouvintes aí que estiveram presentes desde o início do nosso programa, e convidamos que todos os sábados, entre 10 e 11 horas da manhã, assistam o programa Projeto de Vida, né, que ele é feito para você entender mais sobre a vida humana e o que nós podemos otimizar. Tá bem? Bom final de semana e até mais.